Vocês têm noção do que são 120 lápis? Eu ganhei do meu namorado lápis de cor, mas eu não ganhei tipo 50 lápis de cor, 24 ou 12 cores, como geralmente as caixas costumam vir. São 120! Essa marca já é bem conhecida até na internet, eu já vi que tem várias resenhas dela. É a Brutfuner, ou Brutfuner, ou não sei como é que se fala, não sei qual que é a pronúncia, mas eu sei que é uma marca chinesa. Então o que eu vou fazer? Hoje a gente vai fazer tipo uma resenha desses lápis de cor, tá? A gente vai usar um por um, a gente vai fazer um desenho com ele, e no final eu vou falar pra vocês o que eu achei desses lápis, tá? O que eu acho deles ou não, se vale a pena ou não. Então fica aqui nesse vídeo pra saber o preço, pra saber se são bons ou não, então vamos lá. Só que antes, espera aí, se inscreve no canal, é sério, hein? Poxa, eu tô aqui fazendo vídeo, resenha, né, que vocês gostam, vocês sempre me pedem um monte de resenha, de um monte de lápis de cor. A única coisa que eu tô pedindo pra você é se inscrever e deixar seu like. Você não vai fazer isso? Ah, por favor, né? Vai sim. Tá, agora chega de falar e vamos pro primeiro tópico, que é o que? A gente vai falar um pouquinho sobre a embalagem desse lápis aqui. A embalagem vem nessa caixa de papelão aqui. Ela vem com uma alça. Como vocês podem ver, ela vem com uma alça. Aqui vem algumas línguas falando sobre o lápis, né? Não tem em português. Eu gostei bastante dessa caixa. Eu acho que ele passa um ar de que é um lápis um pouco diferenciado do, por exemplo, um lápis profissional. Obviamente, por ser 120 lápis, né? A embalagem não ia poder ser aquelas embalagens comuns. Em volta é papelão. Tem essa capa aqui, esse desenho que é bonito, mas eu gostaria que fosse um desenho feito com lápis de cor. Não, eu não sei se isso aqui é aquarela ou tinta óleo ou acrílica, mas não sei o desenho que tá aqui na frente. Não é um desenho a lápis de cor, então eu gostaria que fosse. Seria, acho que, mais legal, né? Mas eu acho que faz parte da identidade da marca, né? Então, enfim, deve ser por isso. Aí você consegue tirar o papelão, e aí a gente se depara com essa caixinha aqui de plástico, bem bonitinha, bem certinho, tudo compacto, tem um botãozinho, ó, bem bonitinho aqui. Como vocês sabem, eu não sou muito fã de embalagem de plástico, mas se for pra fazer uma embalagem de plástico, que ela seja interessante pro produto de fato, e não só estar ali pra, tipo, sem ter muito um motivo ou ser feito de qualquer jeito, entendeu? Então, se for pra usar plástico, que use de uma forma que vai durar. Porque, por exemplo, essa caixa aqui, ela é de plástico, ok? Não é sustentável? Não, mas é uma caixa que vai ficar sempre ali. Os lápis sempre vão estar aqui. Você não vai simplesmente descartar esse plástico e jogar fora. A mesma coisa com os plásticos aqui dentro, né? Porque os lápis, ele vem super compacto, bem bonitinho, certinho aqui nessas coisas de plástico. Eu achei esse material um pouco fraquinho demais, como vocês podem ver, ó, já tá meio que soltando. Mas eu acho que é a única coisa negativa que eu posso falar sobre a embalagem, porque no final das contas ela funciona muito bem, dá um extra, né, para a caixa de lápis, porque são 120 lápis, novamente falando, né? E ele tem um preço super acessível para cada lápis, então ele vem bem bonitinho, bem embaladinho. E eu fiz o desenho, não tive nenhum problema com as pontas, então não tinha nenhum lápis quebrado por dentro. Isso significa que a embalagem faz muito bem o seu papel. O lápis, ele é feito de madeira. Pra quem sabe, eu amo lápis de madeira. Eu não gosto daqueles lápis que são feitos de resinas, tipo de resina plástica, sabe? Só que, geralmente, lápis de madeiras, eles são mais difíceis pra apontar. Mas não sei qual a bruxaria deste lápis em específico, porque apontou deliciosamente, tá? Não quebrou a ponta, não quebrou a madeira. Ela é uma madeira mais mole, assim, né? Então, provavelmente não é a madeira completa que tá aqui, deve ser triturada. Eu não sei qual é a bruxaria que é feita, mas é uma madeira, e é uma madeira que é gostoso de apontar, tá? Uma coisa negativa que eu posso falar, mas que só eu me importo, eu vi que muita gente não liga, e que também não vai fazer diferença pro seu desenho, mas eu não gosto quando os lápis são completamente redondos, tá? Mas muitos lápis são completamente redondos. Geralmente os lápis profissionais, eles são redondos mesmo. Mas eu não gosto porque eles são fácil pra cair da mesa que você tá desenhando, então eu prefiro aqueles lápis sextavados, sabe? Ou então de um formato de triângulo, que dizem ser anatômico, mas pra mim eu não vejo diferença nenhuma, tá? Quando eu uso um lápis redondo, quando eu uso um lápis retangular, retangular não, né? Triangular ou então sextavado. Não vejo nenhuma diferença na hora de manusear o lápis, porém quando a gente coloca na mesa, ele vai ficar paradinho, né? Ele vai ficar paradinho, ele não vai girar e ter perigo de cair. Inclusive caiu 2 vezes. Talvez eu seja
burro demais, não tenha atenção e tenha deixado cair. Talvez, mas como eu falei, se o lápis fosse triangular ou sextavado, ele não teria chance tão fácil assim de cair no chão. Agora é hora de a gente tirar ele da caixa. Estou bem animado, né? E aí a gente vai finalmente usar eles. A gente vai testar um por um. Todos os lápis, a gente vai ver qual é a pigmentação deles, a gente vai ver se todos eles têm a mesma composição e tudo mais. Vamos lá. A primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a passar os lápis, uma que ia demorar pra caramba, porque, né, bastante lápis, e outra que eu não entendi nada, a numeração, a ordem das coisas ali, pra mim nada fazia sentido, o lápis número 1 era um amarelo, enfim, nada fazia sentido dos números, mas no final das contas eu gosto de lápis com o nome de números, em vez de ser nomes mesmo, né, tipo, marrom, bombom, eu acho brega, enfim, então eu gosto de lápis que tem números, porque eles são bem assertivos e é bem incisivo ali mesmo o lápis que eu tô usando, entendeu? E eu achei eles muito gostosos de usar ali, de passar no lápis, eles são prazerosos e eles são bem pigmentados. Uma coisa que eu percebi é que todos têm a mesma composição, você não vai se deparar com um lápis com mais pigmento e outro com menos pigmento. Quando eu tive a primeira impressão ali, fazendo essa parte do vídeo, eu vi que tem uns lápis que tem menos pigmento. E aí eu achei que, então esse lápis tem menos pigmento, significa que nem todos têm a mesma pigmentação, né? Não são consistentes. Só que depois eu me toquei que não são lápis com menos pigmento. São lápis que o pigmento deles é com menos vibrância, é com menos cor. Então, de propósito, por quê? Porque tem uns amarelos ali e uns verdes, ó, como vocês podem ver que eles são mais clarinhos. Mas não quer dizer que aquele verde não tem pigmento, quer dizer que aquele verde é para ser aquele verde específico, com aquela cor clara ali mesmo. Então, visivelmente você consegue ver ali que os lápis, eles têm muito pigmento, mesmo que esse pigmento não seja a cor mais vibrante do universo. Isso pode ajudar bastante você, principalmente para fazer desenhos realistas, porque às vezes você tem que passar o lápis fraquinho e o branco por cima para conseguir uma coloração mais clara. Sendo que se você já tivesse um lápis exatamente daquela cor, você não ia ter que estar misturando e fazendo uma outra camada em cima, né? Então, eu gostei bastante, eu acho que eles são muito bem pigmentados e gostosos de usar. Eu me surpreendi de verdade, tá? Eu não tava botando fé, mas no final das contas eu gostei bastante do resultado. Chegou a hora de fazer um desenho completo usando esses lápis. Eu vou tentar usar a maior quantidade de lápis possível, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir usar 120 lápis num desenho só e que ele fique bonito, né? Aliás, eu já fiz um vídeo usando mais de 300 lápis, eu vou deixar linkado aqui, é um vídeo bem antigo aqui no canal, e se vocês querem que eu faça um outro vídeo daquele, que é usando todos os lápis de cor que eu tenho, que hoje em dia é triplo do que eu tinha naquela época, eu posso fazer. É só botar aí no comentário que eu faço, tá? Agora a gente vai então fazer o desenho, vamos lá. Bora pro desenho. Primeiro eu começo a pegar já alguns lápis que eu vou ter que usar e começo com lápis preto, tá? O que eu decidi pra esse desenho? Esse desenho não é uma criação minha, tá? Eu já vi que outras pessoas já desenharam, então não é tipo, ai meu Deus, eu vim aqui, eu sou incrível e inventei isso. Não, na verdade eu peguei uma referência, um CD quebrado e fiz esse desenho. Só que outras pessoas já desenharam também, então não quero ter problemas se vocês acharem que eu inventei esse desenho. Não, eu só peguei a referência que é bem colorida e decidi fazer também, assim como outros artistas, tá? Eu escolhi um desenho bem colorido, tá? Pra essa resenha, justamente pra gente poder usar o máximo número de lápis possível. Então vocês vão ver que eu tento usar o máximo número de lápis possíveis. Óbvio que a gente já usou todos, testando ali no início, né, um por um, mas agora a gente tá vendo na prática. Por quê? Pra saber como que ele se mistura, né? E aí, como vocês podem ver, olha aí, eu consegui fazer camadas que o gradual ali da mistura das cores muito bem feito. E mesmo que ele não se misture tão bem como um Prismacolor, um Policrosmo, né, um lápis profissional mesmo, aqueles caríssimos de R$1.000 e poucos, mesmo que ele não tenha aquela substância em óleo assim bem quase como um giz de cera, ele ainda assim é um lápis amanteigado e você consegue fazer misturas muito bem com eles, principalmente se você trabalhar com outros lápis com cores parecidas, por exemplo, como eu fiz ali por exemplo, se você for do preto ao branco, você não precisa pegar o preto e o branco e misturar, você pode ir do preto, cinza e branco. E aí, como a gente tá falando de 120 lápis, né, a gente tá falando de uma gama enorme de tabelas de cores. Então, se eu quiser fazer uma mistura, por exemplo, do vermelho com amarelo, eu vou usar uns 2 laranjas ali no meio que vai ficar perfeito o degradê ali sem ficar aquela coisa marcada, tá? Além daquilo que eu falei, o lápis, quando ele aperta, quando você passa ele no papel, ele é muito prazeroso. Ao mesmo tempo que ele é amanteigado, ele não tem aquela coisa assim, tipo, que desliza. Ele é uma coisa assim que tu sente a porosidade do papel, mas sem estragar o desenho,
sabe? Sem deixar uma coisa assim muito forçada, muito marcada. Então eu achei eles super gostosos, eles são muito bons. Como vocês podem ver, as cores são extremamente vibrantes, então eu não tive nenhuma dificuldade de usar com eles. E foi doido porque geralmente quando eu testo um lápis novo aqui, um lápis que eu nunca usei antes, eu sempre tenho que me adaptar um pouquinho ali no início do desenho pra saber como que eu vou usar eles. Nesse desenho em específico, nenhum. Parecia que eu já tinha usado esses lápis a vida inteira, porque eles são tão bons que eles funcionam como os outros lápis bons que eu já uso. Então como eu falei, é uma outra opção. Esses lápis, eles funcionam muito bem. Eu não me arrependi quer dizer, meu namorado comprou, né? Mas se eu comprasse, eu não me arrependeria, porque eles são muito bons. E eles têm cores que eu não tenho em outras paletas, obviamente, porque, né? Não tem tantos lápis assim de outras marcas. Mas eu fiquei com medo de ser ruim e no final das contas eu me surpreendi. Por quê? Porque lápis da China é sempre complicado. Eu já tive alunos de desenho que os pais compravam, tipo, aqueles lápis lindíssimos da China. Coitado, né? Achando que tá fazendo incrível pro filho, comprou um puta lápis, não sei o que, só que você vai ver, não tem pigmento nenhum. Aí eu tinha que usar meus próprios lápis com o aluno, porque os lápis que eles tinham, infelizmente, não funcionavam. Eles eram lindos, tinham muitas cores, mas não funcionava. Só que aí é o que eu me enganei com esses lápis, porque eles são da China, eles têm muitos lápis, eles não são caros, e no final das contas eles funcionam. Então é tipo um soco na minha cara que tava descrente que esses lápis poderiam ser bons. E no final das contas, ficou assim, ó. O que vocês acharam, hein? Me conta aí que eu quero saber. Agora que a gente já fez um desenho, a gente já viu certinho como funciona o lápis, vocês já viram todas as minhas opiniões até aqui, eu vou fazer um resumão mesmo final, pra vocês saberem o que eu achei desses lápis. Como vocês sabem, eu gostei bastante da embalagem. Eu não sou muito fã de embalagem de plástico. Se você ver esses vídeos de resenha sincerona que eu faço aqui, eu falo bastante sobre isso, em como eu não gosto de embalagens de plástico. Mas quando o plástico, ele vem de uma forma que você vai usar por muito tempo, né, e vai durar, não seja uma coisa assim tão descartável, eu acho que se for pra ter plástico, que seja assim, né? Então eu estou ok com a embalagem. Só a ilustração mesmo aqui, que eu esperava que fosse uma ilustração de lápis de cor. Aliás, Tiffany, se você quiser me chame que eu faço pra vocês. Ah, eu botei do lado errado, peraí. Então as 120 cores do lápis, e o que eu posso falar é que eu me surpreendi muito. Eles são muito gostosos ao deslizar no papel, tá? Ele cria uma camada extremamente uniforme. Mesmo se você tá apertando mais o lápis, quanto você tá, tipo, fazendo ele com porosidade mesmo, tipo, sem botar força no lápis, entendeu? Independente das duas formas, ele é gostoso de usar e vai ser fácil de criar uma camada uniforme, tá? Não é aquele lápis que do nada te assusta e joga um monte de mina sem querer ali e deixa seu desenho todo marcado. Não, ele não tem isso. Ele dá uma esfarelada, como qualquer lápis mais amanteigado, principalmente lápis profissionais, né? Então ele dá uma esfarela mesmo, gente. E é a característica do lápis de cor. Dificilmente o lápis de cor não vai esfarelar e a maioria vão esfarelar, então você tem que tomar cuidado pra você não borrar. É tipo grafite, entendeu? Grafite vai borrar se você passar a mão assim, esfregar, então é a mesma coisa. Então sempre manuseie o lápis com bastante cuidado pra você não, pra esse pó da mina, né, o pigmento do lápis não estragar todo o seu desenho. As cores são extremamente vibrantes, são tão vibrantes que me lembrou bastante os lápis da Giotto, lembra que eu já testei? Então, tipo, as cores que se prestam a ser bem pigmentadas não, com bastante vibrância, né, com contraste, com bastante cor, elas são realmente dessa forma. Como são 120 lápis, tem bastante cores parecidas, alguns azuis bem parecidos com outros, mas ainda assim tem cores assim que você não vai encontrar em outra paleta, sabe? Em outras caixas de lápis de cor. Isso é uma coisa muito positiva, tá? Uma delas é as cores neutras, ó, como vocês podem ver, as cores neutras é pra mim um dos pontos mais positivos desses lápis. São cores que você vai usar muito pra fazer pele, você vai usar muito pra desenho realista, porque não são cores tão fáceis de achar. E tem também, por exemplo, esse amarelo, se você olhar, parece que ele não tem pigmento. Só que não, ele é literalmente um amarelo com branco. Em vez de você pegar um amarelo e fazer fraquinho e passar o branco pra mesclar, né, pra tirar a porosidade, não, você só vai usar ele porque ele já é meio que um amarelo com branco. Então não é falta de pigmento, é literalmente a cor dele. Se fosse pra fazer uma sugestão, eu acrescentaria mais um lápis branco, porque o lápis preto, apesar de os dois serem de numeração diferente, são dois lápis pretos, né? Eles têm mínimas diferenças. Eu mesmo não consigo enxergar a diferença entre um e outro, mas são outros, sabemos que são lápis diferentes porque tem numeração diferente. Então eu acrescentaria outro lápis branco, pra ficar melhor, né? Porque a gente usa muito lápis branco e dá pra ver, né, que como são 120 lápis, ninguém compra 120 lápis pra levar pra escola. Então não é um lápis escolar, é um lápis realmente
pra, digamos assim, pra ser algo mais artístico. Então, eu aconselharia botar mais um branco. Eu acho que é isso. Tem cores boas pra tons de pele. Eles são bem pigmentados. Eles se misturam bem. Eu fiz alguns testes, tá? Ó, eu fiz um teste misturando só o branco com o preto. O branco e o preto, as cores, elas não se desmancham muito, tá? Não é tipo como um Prismacolor, que ele vai se desmanchar e você consegue fazer uma camada bem suave, de super fácil, só misturando bem o lápis. Não, mas ainda assim ele se mistura e é muito bom. Por exemplo, esse aqui eu já fiz com 3. Já fiz do preto, do cinza e do branco. E o resultado já ficou bem melhor. Aqui eu fiz algumas misturas de cores, de camada. Ele tem uma característica de quando passa muita camada, ele dá uma esfarelada e acaba carimbando esse farelinho e ficando assim meio tipo... Ai, qual é a marca? Peraí. Tipo da Atriz. A Atriz fica assim, entendeu? Quando você mistura bastante, ele cria umas películas, umas camadas e fica. Mas nada demais, é bem tranquilo. Aqui, ó, como vocês podem ver, fazer as camadas tirando a força do lápis também é bem bom. E ele aguentou muito bem até 3 camadas. Da quarta e da quinta ele tira bastante a parte de baixo, mas funciona também, mas tira a parte de baixo, tá? Então, sempre quando for começar seu desenho, já pense nisso. Já pense que se você apertar bem o lápis, você vai só conseguir fazer mais 2 camadas por cima. Mas se você não apertar o lápis, deixar a porosidade, trabalhando em várias camadas com lápis sem forçar, ele vai fazer muitas e muitas e muitas camadas, tá bom? Fiz aqui algumas comparações. Aqui estão a nossa estrela, Brute Funner. E aqui tem o da Prismacolor, que é um lápis profissional. Vocês podem ver que ele realmente é um pouco diferente, mas nada demais. O pigmento, nenhum outro deixa a desejar. E aqui é o Léo e Léo. Na verdade é o Léo Clean, né? Que é uma linha diferenciada do Léo e Léo, que é muito bom também, que é um lápis escolar super baratinho. E eu fiz só essa comparação. E aqui tá o desenho que eu fiz, né? Que vocês já viram. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse desenho não é uma criação minha, como eu já falei, tá? Mas eu decidi usar ele porque ele é bem colorido e eu teria que usar bastante lápis e usei, né? Então, geralmente, pra resenhas, eu vou pretender fazer desenhos, assim, bem coloridos. Resumindo, esse lápis é muito bom. Considerando o preço dele, se você pesquisar na internet, você vai ver que vale muito a pena. Porque, se eu não me engano, acho que foi 200 e pouco, mas são 120 lápis, gente. Ou seja, acho que cada lápis não chega nem... Acho que R$2 cada lápis. Deve ser, tipo, R$2 cada... Então, ou seja, é muito barato, o preço vale super a pena. O resultado dele é muito bom. Não é um Prismacolor, não é aquele da Faber-Castell, o Polychrome, não é. Mas ele é muito bom e você vai sim conseguir fazer desenhos realistas, desenhos coloridos, super lindos e vai ter um resultado muito bom com eles, tá? Então, a minha opinião sincera, né, aqui nas resenhas sinceronas é que eu gostei real desse lápis e eu tô louco para usar eles, tá? Muito mesmo assim pra fazer. Inclusive, semana que vem já deixa o spoiler aqui, vai sair um desenho, que é um desenho realista, uma pessoa, e eu vou usar eles. É isso! Bom, gente, é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Me diz aí qual é o lápis de cor que você quer que eu teste, que eu use aqui. Ideias de vídeos, desafios, tutoriais, tudo que você quer, coloca aí nos comentários que eu vou tentar fazer o máximo de coisa possível que vocês mandarem aí, tá? Outra coisa, me segue nas outras redes sociais, no TikTok, no Instagram. Eu tô lá, então... então me segue lá, porque no Instagram eu faço stories, coisas de como que funciona os bastidores aqui do canal. Então é um conteúdo um pouco diferente. No TikTok já é uma expansão do que tá aqui, né? São vídeos também de desenho e tudo mais, enfim. Muito conteúdo pra vocês em todas as redes sociais, por isso que eu quero muito que você me siga em todas elas, pra não perder nada. Até o próximo vídeo e, como sempre, continue a desenhar.